realiza. Neste momento eu não tinha noção que eu estaria diante de vocês para edificá-los com a palavra de Deus, porque eu fiz uma pregação hoje aqui à tarde sobre a misericórdia. Estava prontamente para retornar para minha residência. O padre me convidou e lembrei da palavra de Paulo, 1 Coríntios 9,16: ai de mim se eu não evangelizar. E eu pensei numa palavra que poderá edificar muito a vida de vocês, e para escutá-la eu peço, tome o vosso assento por gentileza. Nesse breve tempo que eu tive que refletir um pouco sobre o que trazer para vocês aqui, eu pensei em falar um tema extremamente importante, mas principalmente para uma categoria de pessoas que estão me escutando aqui. É um tema que vai falar sobre a masculinidade do homem. Por quê? Porque nós estamos para viver a festa do Dia dos Pais. E eu tenho certeza que essa pregação vai deixar os homens super felizes, mas com uma responsabilidade cada vez mais acentuada. E creio que no coração das mulheres vai brotar uma admiração e ao mesmo tempo uma responsabilidade de rezar pelos homens, porque a gente vai ensinar um pouco dos deveres que a igreja ensina que cada homem tem. E para começar essa meditação, antecedendo essa semana aqui, que vai dar do Dia dos Pais, eu só gostaria de saber uma coisinha sobre o público aqui. Quem é pai aqui, levante a mão por favor. Fica com a mão levantada. Amém. Abaixa a mão. Quem é homem que está aqui presente, que ainda não é papai, levanta a mão aqui. Tá certo, vai servir para todo mundo. Eu gostaria de iniciar essa breve meditação com vocês com uma pesquisa que eu escutei e que eu confesso a vocês, ela teve uma força muito grande na minha vida, e eu creio que particularmente no coração de cada homem. Eu acho que vocês já escutaram falar de um pregador americano chamado Dr. Scott Hahn. Ele tem um certo sucesso no Brasil porque ele converteu do protestantismo, veio para o catolicismo, escreveu um livro chamado Todos os Caminhos Levam a Roma, e ele veio pregar muitos eventos aqui no Brasil. É um homem que ele arrasta muitos mesmos protestantes para a igreja católica, uma coisa maravilhosa. E um dia eu estava escutando uma pregação sobre Nossa Senhora que ele fez na Canção Nova, e ele deu um dado que eu vou passar para vocês. Ele disse que foi feita uma pesquisa que quando uma família se converte e elas têm a percepção que aquilo ocorreu por causa de uma criança, o filho dos pais, talvez os pais são pagãos. E aí, por exemplo, aquele menininho, ele está no coral da igreja. Aí o papai vem trazer ele na igreja, e aí o padre: oi senhor João, tudo bem? Eu sou o padre Anderson, o senhor não queria vir aqui, a gente vai ter uma festa das massas, ou ver o seu filho cantando no coral? Aí o pai fica meio constrangido e fala: eu vou. E ele não vai para a igreja. E aí ele chega aqui, é bem recepcionado, as pessoas são educadas, começa a conversar com ele e sente um ambiente bacana. Disse: nossa, que legal. Aí ele vem numa segunda vez, recebe um outro convite, ele volta. Aí tem um encontro de casais, ele é convidado, e nesse encontro, graças a Deus, ele tem um encontro com Jesus. E aí ele foi convertido porque o filho dele começou a cantar no coral da igreja, e o filho foi a ponte que Nosso Senhor usou para que aquele pai se convertesse, aquela família se convertesse. Foi feita uma pesquisa e disseram que quando as famílias se convertem, 9% está dedicado à causa das crianças que foram usadas para converter aquela família. Quantos porcentos que são usadas as crianças para converter a família que eu disse aqui? 9%. Então beleza, aquelas crianças foram usadas. Aí quando tem uma mulher que se converte, ela começa a ir para a igreja, faz uma boa confissão, começa a ter uma vida eucarística, uma devoção a Nossa Senhora, começa a ler a palavra, colocar em prática os mandamentos da lei de Deus. Ela começa a exercer as virtudes. Talvez ela é uma pessoa muito irada em casa, ela começa a ficar mansa. Aí o marido começa a olhar o comportamento da mulher, ela está mais santificada, está mais paciente, melhorou. A marido fala: nossa, o que está acontecendo com a minha esposa? Não, ela começou a ir na igreja, está tendo uma vida cristã. E o marido começa a admirar: nossa, mas se está tendo tanto fruto assim, eu também quero ir. Ele vai no encontro, vai numa missa, e aquele homem se converte. Foi por causa da mulher. E aí foi feita essa pesquisa, que por causa das mulheres que convertem as famílias, o número é de 22%. Mulherada, quanto que é o número que eu disse aí? Aí foram fazer um estudo com os homens. O homem começa a ir para a igreja, entrega o coração a Nosso Senhor, um temor a Deus. E aquele temor a Deus, aquela vida eucarística, inflama ele de amor pela esposa. Ele começa a educar bem os filhos, gasta mais tempo em casa,
não fica o tempo inteiro com o celular na mão, não quer ficar só fora, não quer só ficar assistindo futebol, reza antes de comer. Não, o cara fica, a esposa olha e fala assim: meu Deus do céu, que mudança espetacular. E aí talvez a esposa e os filhos não queriam ir para a igreja, e esse homem começa a arrastar toda a família, ajuda a converter a família inteira. É agora que eu quero falar para vocês o dado que me impressionou. A das crianças, quantos por cento que era? Das mulheres, a porcentagem dos homens que se converte e ajuda a converter uma família é de 97%. Bora aplaudir que isso é bonito. Agora eu queria falar para todos os homens que estão aqui presentes a importância da sua vocação, como marido, como pai e como apóstolo. A primeira coisa eu gostaria de falar como marido, e eu gostaria de falar a natureza que a Bíblia relaciona você com o casamento. A Bíblia ela vai dizer assim, ó, Efésios 5:25. Vocês já escutaram, mas a palavra de Deus ela nunca traz enjoo para a nossa alma. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A vocação de um homem é seguir esta palavra. E se eu fazer uma pergunta para vocês agora, automaticamente eu vou querer uma resposta. Você acha que quem amou mais, Jesus ou a igreja? Eu vou te dar mais uma chance para você responder. Vocês acham que quem amou mais, Jesus ou a igreja? E se é para o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja, significa que o amor do homem tem que ser maior do que o amor da mulher. O homem ele deve ser um grande apaixonado, um grande altruísta do amor dentro da sua família. O homem, quando ele vê a sua esposa, ele tem que ter uma alegria vibrante, de tanto afeto, de tanto respeito, quando ele olha a sua esposa, como se ele fosse receber Jesus na Eucaristia. Tem uma santa da Igreja Católica chamada Santa Margarida, rainha da Suécia. O marido dela, ele tinha tanta veneração e respeito pela esposa, que ele nunca brigava com ela e nunca tinha discussão com ela, porque ele temia o Deus que habitava na alma daquela esposa. Ele amava tanto aquela mulher, ele servia tanto aquela mulher, era tanto amor, que dos filhos que eles tiveram saiu um santo. Era reverência, era respeito, era uma integridade conjugal. E nós estamos precisando disso, porque todas as missões que eu tenho feito, que as pessoas me chamam no final para conversar comigo, elas nunca vêm trazendo um retrato de uma alegria abundante. Vem contar problemas, esperando que o missionário, como homem de fé, reze, ajude com bom conselho. E o que me assusta são sempre problemas gravíssimos de vida conjugal: brigas, adultérios, xingamentos, coisas insuportáveis. E o Papa João Paulo II vai dizer que a nossa casa deve ser uma igreja doméstica, e o ideal de uma família não é essas coisas. Dentro de uma família deveria ser um ninho de amor profundo. E aí, se você me perguntar: Anderson, você está falando isso como um pregador teórico ou um pregador da prática? Como um pregador da prática. Porque dentro da minha inteligência tem um pensamento que me ocupa todas as manhãs. Eu me levanto e eu pergunto: eu casei, então se eu casei eu tenho um dever. Que dever? Eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E há um questionamento todo dia que habita no meu coração: eu tenho sido esse homem? Eu tenho cumprido os meus deveres? Eu tenho amado profundamente a minha esposa? Eu tenho me sacrificado por ela? Por que que esse pensamento começou a vir na minha cabeça? Eu vou te contar o porquê. Vocês já escutaram falar uma palavrinha chamada temperamento? Sim ou não?
todo mundo já escutou, mas eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de aprofundar. Tem o melancólico, o sanguíneo, o fleumático e o colérico. Eu sou sanguíneo e a minha esposa é melancólica. O sanguíneo é próprio dele ser um comunicador, ser uma pessoa que fala com todo mundo, relação pública, chega no lugar, é alma da festa, tem facilidade para vender. E o melancólico não, o melancólico ele é introvertido, ele é quieto, ele vive no mundo das ideias, ele é uma pessoa mais ostrada, que eu falo ostracismo, parece uma ostrinha, mais quietinho. O sanguíneo é extremamente afetivo, ele gosta de beijo, abraço, afeto, carinho. E o melancólico ele não gosta tanto disso, ele mais ama na interioridade, mas ele não é muito de ficar assim. O que aconteceu? A minha esposa, ela não é uma mulher muito carinhosa comigo. Eu comecei a ficar com raiva. Eu falei assim, mas o que acontece? Eu estou cheio de carinho, beijo, falo que te amo, que eu não sei o que lá. E por que está acontecendo isso? E aí essas coisas começaram a jogar erva daninha no meu casamento. Hoje eu estudei sobre essa questão dos temperamentos. Eu entendi muito bem como que a natureza afetiva de um melancólico e do sanguíneo, isso daqui trouxe uma sobriedade no meu casamento. O que aconteceu? Eu fiquei com desejo de punição. Comecei a mudar. Começou a vir tentação com namoradas que eu tive do passado. Bom, o demônio quis arrebentar com o meu casamento. Aconteceu que um dia eu fui numa viagem com a minha esposa, com a minha filha, na casa de um afilhado meu. Eu estava reclamando, pô, mas a Thaís é seca, ela não deixa um bilhetinho pra mim, ela não fala que me ama. E eu desesperado disso. Eu falei, essa menina não me ama, eu vou acabar com o meu casamento. O que eu vou fazer da minha vida? Eu sou pregador, eu dependo da minha reputação para pregar. Virou um inferno. Aí eu estava lá na casa, e esse meu afilhado de casamento falou assim para mim, eu preciso ter uma conversa com você. Eu falei, tudo bem, mas não significa que as coisas que eu vou falar vão ser muito agradáveis para você. Eu falei, não, tudo bem. Ele falou, você estava reclamando um pouco do seu casamento, que a coisa não estava indo muito bem, papapá. Ele chegou, desde quando você chegou aqui eu estou te observando. Hoje a sua esposa acordou de manhã e foi na fazendinha levar sua filha. Você ficou até 4 horas da manhã vendo coisa de política na internet. Você foi dormir cansado e você não acordou cedo. A sua esposa queria o marido junto dela, queria que o esposo estivesse junto, porque você nunca tem final de semana para estar junto com a família, porque você viaja. E agora que você teve, o que você está fazendo? Você estava dormindo, você não compareceu, você faltou com o seu dever. Você chegou e a sua esposa veio te acordar e falou que o almoço estava pronto. Você levantou, pegou o arroz, pegou salada, foi na churrasqueira, catou uma carne. Isso que é o dever de um homem. A sua esposa chegou cansada, sua filha estava correndo de um lado para o outro, a sua esposa estava com fome. O que um homem deve fazer? Você deve servir a sua esposa, servir os seus filhos e comer por último, porque isso que é a natureza do sacrifício de homem por uma mulher. Mas você não fez isso. E aí você fica com esse saudosismo, porque você teve namorada que foi mais carinhosa que a sua esposa. Ele falou, sinto muito, mas eu tenho que te dizer uma verdade. Eu falei, o que foi? Já estava irritado já. Ele falou, você está doente. Eu falei, mas doente do quê? Você está com a doença que a maioria das pessoas sofrem no mundo inteiro. Eu falei, o que é? Você é um idealista. Você não está na realidade. Porque um pai de família que vem viajar no final de semana, ficar até 4 horas da manhã vendo notícia na internet, eu já escutei você falando sobre o sacrifício. Você prega sobre o sacrifício, mas você não está fazendo. Você casou, o que adianta você ficar pensando que você teve uma namorada mais carinhosa que a sua esposa? O seu casamento não dá nulo, porque você já cansou de falar em pregação que quando você foi casar, você preparou com um padre que era doutor em direito canônico. Então se você separar, você nunca mais vai poder ter relação sexual. Se você não conseguir viver o celibato, você vai para o inferno. E você não tem senso de realidade, porque você casou com essa mulher, e é essa mulher que você tem que amar. Você não tem que ficar pensando no passado. Você tem que se dedicar, acordar cedo, rezar, amar sua esposa do jeito que ela é. E a única maneira de um dia ela mudar um pouco é se você mudar no seu posicionamento de marido. No dia seguinte eu não conseguia falar com ninguém mais. Sabe o que aconteceu? Eu tomei um choque de realidade na minha vida. Por quê? Porque eu tinha que cumprir os meus deveres. Independente se ela não estava sendo muito carinhosa, eu casei com ela. Por quê? Porque eu vi aptidões na feminilidade dela que me deu segurança de levar ela para o altar. Porque a minha esposa, muito mais do que falar eu te amo, ela ama na integridade. Ela mostra quando é necessário esse amor verdadeiro. Ela não é uma pessoa efusiva de afeto como eu. E o que aconteceu? Eu comecei a entender o meu papel de marido dentro da minha casa. Sabe o que acontecia?
eu via ela até a noite, cansada, tendo que lavar louça e algumas coisas, ia dormir tarde. Aí eu ia procurar ela para fazer relação sexual com ela. Ela não tinha ânimo, cansada. Poxa, acordei cedo, o dia inteiro cuidando da Maria Clara, ajuda com o trabalho na editora, mas chega à noite e quer fazer amor. Não tem ano, estou cansado, a relação ainda não estava muito boa. Aí eu comecei a fazer o negócio do sacrifício. Acorda às 5 horas da manhã, 3 horas de oração matinal, reza 1 hora a Sagrada Escritura, vai para a igreja, comunga, faz ação de graça, adora o Santíssimo Sacramento, lê a palavra e reza o rosário. 3 horas bebendo da graça de Deus. Sabe o que acontece? Dentro da família, o homem que deve amar mais a mulher do que a mulher ele, se ele não tiver uma vida espiritual profunda, ele nunca vai sair do egoísmo dele. E Santo Tomás de Aquino vai dizer o quê? Nós nos transformamos naquilo que amamos. Quanto mais um homem é santo, quanto mais um homem ama Jesus, como mais ele fica na palavra, o coração dele vira um incêndio profundo de amor. E o que acontece? Ele desemboca todinho num serviço pela esposa e pelos filhos. Ele manifesta isso sobretudo no quê? Na paciência e na humildade. Porque você sabe que na vida de casado, quem não tem paciência e não pratica a virtude da humildade, a vida vira um inferno. Verdade ou mentira? Só que não adianta você ir numa sessão de um psicólogo, de um coach somente, e ele vai falar, não, você tem que ser paciente. Mas como? Uma coisa é falar o que você tem que fazer, e outra coisa é você trilhar o caminho. A paciência é uma virtude, e a virtude ela necessita da graça de Deus para crescer. E aí eu comecei a fazer o quê? Me empenhar nisso. E comecei a viver o que a igreja me ensina, como o homem deve se comportar. Comecei a fazer tudo o que a minha esposa me pede na hora, me sacrificar. Comecei a trazer flores para casa, ser mais carinhoso, procurar compreender ela, calar e escutar o que ela tem para falar, entrar no mundo interior dela, na necessidade dela. Aí um dia eu estava lá me preparando para uma pregação, olhei para o lado, na cozinha, uma pilha de louças. Eu falei, isso daqui dá mais ou menos 2 horas. Era tudo que eu menos queria fazer na vida, era lavar aquela louça. Só que eu aprendi que o sacrifício, ele vai contra o prazer. E se o meu prazer naquele momento era estudar, e o sacrifício era sair de mim, eu saí pela minha esposa. Lavei uma louça daquela que você pega o bombril no fundo, tira toda aquela coisa de queimar, passei paninho no chão, deixei a cozinha um brinco. Outro dia eu estava em casa, eu sempre gosto de ficar em casa estudando. Ela foi para minha sogra, voltou à noite cansada. A casa estava desarrumada, livro esparramado, com criança. Eu arrumei a casa, arrumei a biblioteca, tudo. Quando eu fui dormir com a minha esposa, eu só vi uma perninha na minha canela. Por que vocês viram uma perna passando na canela? O que é? Sabe o que está acontecendo? Casamentos que não têm mais vida sexual. Eu estou cansado de atender pessoas que têm 1 ano ou mais que não têm uma relação sexual conjugal. Sabe por quê? Briga, ingratidão, palavrão, egoísmo, falta de humildade. Famílias que não rezam mais. A caridade saiu do coração, o egoísmo impera. Você acha que uma mulher vai conseguir ter orgasmo com um homem assim, desse jeito? Aí o cara vai lá, sobe em cima da mulher, satisfaz, se vira do lado, não tem carinho, não tem afeto, está me usando, não me ama de verdade. Eu não sinto sacrifício. Eu vou dar o meu corpo para o homem que não faz nada por mim? Minha mãe psicóloga, 35 anos. Quantas mulheres que não conseguem chegar no prazer? Quantos maridos que chegam do trabalho, nem toma banho, procura a mulher sem higiene pessoal, sente-se usada? Não! Nós homens nascemos para o sacrifício. As nossas esposas são as nossas rainhas. A gente trata bem todo mundo. Meu Deus do céu, um dia teve uma pregação que eu escutei que o cara dizia assim: uma mulher chegou na igreja levando um baita de um colchão. Quando o padre olhou para ela e falou assim: ô minha querida, o que você está fazendo com esse colchão? Não, padre, eu vou morar aqui na igreja. Por quê?
quê? Porque aqui para todo mundo meu marido é um santo. Ó, os ministros não estão mandando recado não, mas se servir é nós, para melhorar. O meu marido é ministro da Eucaristia, trata todo mundo bem. Pai de Jesus, irmã, salve Maria, entrega a Eucaristia, corpo de Cristo. Vai conviver em casa, é um grosso, é um irritado. Aí trata todo mundo bem. Não, nós homens casados, a mulher que nós devemos mais amar, mais nos dedicar, mais nos sacrificar é a nossa esposa. Eu devo dar o meu tempo para ela, eu devo dar o meu coração, eu devo dar a minha vida, eu devo olhar para a minha esposa apaixonadamente, eu devo querer exercitá-la na virtude, eu devo querer rezar com ela, eu quero escutar ela, eu quero me alegrar com ela, chorar com ela. Quando é namorado, meu Deus do céu, coloca a melhor roupa quando quer conquistar, passa um bom perfume, todo elegante, fala bonito. Passa um tempo, depois vai perdendo a graça. Mas no cristianismo nunca se fala que o amor perde a graça. Ele fala que cada vez mais ele tem que se intensificar. Porque o amor, irmãos, não é um sentimento. Sabe aquela música lá, como que é? O sentimento mais precioso. Como que é que canta? Mas e antes? Como que é que fala antes? Alguém do... Vai, fala, vem cá. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Agora, o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o quê? É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Isso que nós acabamos de contar é uma heresia gravíssima. Sabe por quê? Porque o amor não é um sentimento. O amor é uma disposição da vontade. Se eu necessitar de sentir coisas boas toda hora para amar, eu só vou amar quando eu tiver sentimento no coração. Mas se quando a minha esposa ficou com a maioridade, que o bumbum dela não está tão bonito, que o seio dela está meio flácido, que tem uma barriguinha, eu vou ficar olhando para minha secretária de 18 anos, porque eu tenho um sentimento tão bonito por ela. Amor não é sentimento, amor é um ato de decisão do coração humano. Pode aplaudir. Eu sei, a gente canta essa música, mas teologicamente não é. E o homem tem que ser desse jeito. Ele tem que ser maravilhoso com a sua esposa, e ele tem que ter uma meta na vida. Agora, por exemplo, que conversa que a gente tem com homem, gente, é incrível. Fala de empreendimento, trabalho, dinheiro, reputação, quero crescer, quero fazer curso disso. Aí você vai numa livraria. Eu, por exemplo, na maioria dos finais de semana estou viajando em ponte aérea. É tudo livro de negócios, que ensina o poder da ação, mente milionária, quem pensa e enriquece, tudo isso. Aí o homem, ele sente que a sua masculinidade está aflorada quando ele está bombando de dinheiro na conta. E aí eu fui pregar um retiro para homens. Inclusive deveria fazer um retiro só para homens nessa paróquia. Fui pregar um retiro para homens lá em Cuiabá, a coisa mais maravilhosa do mundo. Você pode rasgar o verbo mesmo. Tem um momento que as esposas entram e abraçam o marido, e abraça a família. E tem um homem que chorava mais que todos. Ele estava sozinho no banco dele. Eu fui lá, irmão, o que está acontecendo? Cara, eu estou com uma dor muito grande. Por quê? Porque eu trabalhava até 14 horas por dia se necessário. A minha esposa tinha bolsa, a minha esposa tinha sapato, tinha viagem para a Europa, tinha perfume importado, tinha carro bom, eu dei tudo. Só que quando eu saía de casa, um amigo meu foi e começou a conversar com a minha esposa, e ela se apaixonou por ele. Por quê? Porque ele dava atenção para ela. A minha esposa me abandonou. Hoje eu moro no hotel. Eu perdi a minha esposa e perdi a minha família, porque eu dei de tudo financeiramente, mas eu não me dei de mim mesmo. E eu perdi a minha família porque era um homem apaixonado pelo lucro. E eu olhava para aquele homem e eu falava assim: que fruto amargo do que ele plantou. Ele pensava que a masculinidade dele estava totalmente associada com ter. E aí hoje eu pergunto: o que adianta tanto dinheiro que está na sua conta para comprar remédio para depressão, para ficar saindo com prostituta para gozar da vida, e perdeu a família? A igreja não ensina isso como uma masculinidade. É
dever de Estado o homem trabalhar, o homem dentro de casa, ele tem que ser o provedor. Mas o cardeal Sará diz: sem silêncio e sem Deus o homem se perde. E eu encontro muita dificuldade hoje em dia em ver até as famílias cesarem. Você chega numa casa, você vai comer, nem oração tem mais. Um dia Dom Bosco foi numa casa e ele foi fazer uma oração e perguntaram: Dom Bosco, por que o senhor está rezando? Ele disse: para me diferenciar dos animais que não rezam. Você coloca ração para o cachorro, ele não agradece a Deus. Por quê? Porque ele não tem alma. Agora as famílias perderam isso. E aí vem crise conjugal, vem problemas. Como suportar isso? A palavra de Deus vai dizer, Mateus 7,24: aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio tempestade, ventania e inundação, bateu contra aquela casa, mas o que aconteceu? Ela não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. O homem, ele é o sacerdote do lar, e é para cima dele que Satanás vai vir infernizando para tentar tirar do caminho. Por quê? Porque ele tem papel de líder. E você vai na igreja hoje, gente, quantas mulheres que vencem os seus maridos? Não, meu marido não gosta, e fala que igreja é coisa de carola. Aí fica vindo a mulher sozinha para a missa, os filhos sozinhos para a missa. Que graça tem isso? A vida sem o amor divino não tem sentido. E os homens que estão na igreja devem ser santos. Os homens que estão na igreja devem amar profundamente a Jesus para amar profundamente a sua família. E aí a gente fica falando: não, isso daí é utópico. Aí você vai falar, por exemplo: eu vou casar. O cara: mano, não se enforca, você está indo para um caminho sem volta. Aí fica o quê? Menosprezando o sacramento do matrimônio, como se fosse um inferno viver uma vida conjugal. Mas não é isso que eu vejo na vida dos santos. Por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, todo mundo conhece ela, mas você sabia que ela tem um pai chamado São Luís Martin e Santa Zélia Martin? E se você vê as cartas de amor que aquela mulher escrevia para o esposo, ela foi um dia viajar, ela fala: pesa-me estar longe de você. A todo momento eu fico tentando pensar o que ele está fazendo agora, o que ele vai fazer depois. Por que que essa mulher tinha esse pensamento fixado no marido? Porque aquele homem tinha o coração daquela mulher na mão, porque ele conquistou ela com o amor profundo de Deus na alma. Era um paraíso terrestre a casa de Santa Teresinha. Ela dizia assim nas cartas: Santa Zélia, eu sou uma mulher privilegiada, o meu marido é um santo. Homens, vocês têm que ser isso daí. O homem, ele luta pela admiração da esposa a todo momento. Eu estudei psicologia do afeto masculino e feminino. A mulher quer o homem para si, por isso tem muitas mulheres que têm problema com a sogra, porque não quer dividir um homem. Ela quer homem para si de qualquer jeito. E o homem quer a admiração da mulher. E aí, meu Deus do céu, o homem sempre vai pensando: eu vou ter a admiração da minha mulher na medida em que eu tiver um patamar financeiro elevado. A gente sabe que isso daí pode acontecer, é bom, constrói a família, educa os filhos, paga convênio, mas não é tudo não. Porque do que adianta o marido conseguir uma vida de patamar financeiro, não virar um santo, e no final da vida dele ele vai para o inferno? A melhor coisa não é a mulher olhar e falar assim: nossa, meu marido é o cara, porque a conta dele está recheada, porque ele é um baita de empreendedor. A melhor coisa é a mulher e falar: o meu marido é um cara, porque ele é um homem santificado, ele me ama com fidelidade, ele me trata como rainha, ele educa os meus filhos na fé, e o ideal do meu marido é levar a nossa família para o céu. Isso é um homem segundo o coração de Deus. Pode aplaudir. E aqui agora, vocês que estão aqui agora, vai procurar quantos homens que estão numa igreja, quantos homens que estão numa missa, quantos homens que estão com uma família. Tem muito homem que está agora dentro de um prostíbulo, que está enfiando o seu nariz na cocaína, que está traindo a sua esposa, que está no boteco enchendo a cara. Mas você não, você veio aqui nessa igreja adorar Jesus na beleza da sua santidade. Vocês que estão aqui são homens segundo o coração de Deus.
E aí você precisa ser esse homem que sempre procura na sua vida uma perfeição a mais. É dia dos pais, domingo agora. E dentro da igreja católica, você tem um exemplo de um grande santo que foi pai, que é São Luís Martin. São Luís Martin, quando ele era um adolescente, ele queria ser da vida religiosa. E aí ele foi tentar entrar numa congregação religiosa, porque ele não sabia latim, não foi permitido, era desígnio de Deus. E aí um dia ele passa por uma ponte, Santa Zélia avista ele, e Jesus diz no coração da Santa Zélia: esse é o homem que eu preparei para a sua vida. E eles namoraram 3 meses e casaram. Tiveram 9 filhos. E sabe o que Santa Zélia falava? Eu quero ter filhos para gerá-los para o céu. E no meio de um sofrimento tormentoso, que eles perderam 4 filhos que morreram, ela continuava com seu marido, querendo ter filhos para gerá-los para o céu. E aí vem a história dele como um pai. Santa Teresinha do Menino Jesus, sabe o que ela dizia do pai dela? Para mim saber como um santo reza, escuta isso, homem, basta eu olhar para o meu pai. Eu vou dizer mais uma vez que Santa Teresinha disse do seu pai, São Luís Martin: para eu saber como um santo reza, basta eu olhar para o meu pai. Homem, você como pai, você tem que ser um homem super dedicado à vida de oração. E quantas vezes na minha vida que eu reclamava: nossa, mas a minha vida é corrida, eu viajo muito, faço pregações, eu tenho o trabalho que é editor aqui, nossa senhora, eu preciso de tempo melhor para... mas é muita coisa. Se a palavra de Deus vai dizer em Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será dado em acréscimo, significa que eu preciso obedecer a palavra, porque Tiago 1,22 vai dizer: sede cumpridores da palavra e não apenas ouvinte. E se eu assumir uma família, eu dependo do amor de Deus para educar os meus filhos, para ser um homem virtuoso para minha esposa. Se está difícil o tempo no mundo moderno, eu comecei a acordar todo dia 4h30 às 5 da manhã para dedicar o meu tempo. Por quê? Porque eu preciso, como um pai para minha filha, para Maria Clara, ser um exemplo de virtude. Ainda mais eu, que meu pai foi embora quando eu tinha 3 anos de casa, e eu sempre vi o meu pai com uma mulher diferente da outra. Eu nunca tive um exemplo de um pai santificado. E por todo o sofrimento que eu tive na minha vida, eu falei assim, quando eu me converti: Senhor, o meu sonho é ter uma família. Só que o que eu não tive como um pai, eu vou querer ser para os meus filhos. A minha esposa está grávida de 6 meses do Gabriel José, que está vindo, e eu tenho a Maria Clara, e eu tenho um dever profundo. Porque teve um dia que eu fui pregar numa cidade chamada Baía da Traição. Olha o nome da cidade, nome endemoniado do caramba, né? Vila Cristo, olha que diferente, né? Vila Cristo e Baía da Traição. Crê em Deus Pai. Eu estava pregando lá, o evento estava lotado, estava junto com o irmão Trovão. E aí eu comecei a descer o pau no pecado do adultério. Aí começou um burburinho no local. Eu falei assim: o que vocês estão comentando tanto? Aí uma mulher levantou a mão lá, uma nordestina retada, eu gosto desse povo. Aqui a mulherada é tudo traída. Eu falei assim: mas como assim? Eu falei: levanta a mão aí as mulheres que foram traídas. 80% do evento das mulheres levantaram a mão. Eu falei: agora entenda esse nome maldito, Baía da Traição. E aí eu cheguei e falei assim, fui conversar com as mulheres, falei: quem que é as moças que está levando os seus maridos para o caminho do adultério? Ô missionária, não é mulher de 30, 28, 25 anos não, é menina de 15, 16, 17. Eu falei: o quê? Tudo menina adolescentezinha. Eu falei: quantos tem seu marido? 60, 65, 50. Aí eu me pergunto: você acha que uma menina adolescente de 15, 16 anos quer sair com um cara barrigudo e que não está tão bonito, que eu não sei o que ela? Claro que não. Mas por que ela sai? Porque dentro da casa dela, ela não teve um amor genuíno do pai, ela não teve presença, ela não teve afeto, ela não teve conversa, e tem um dano de falta de masculinidade e de presença de homem. E aí ela quer isso fora de casa. Só que ela sabe
que um cara de 50 anos só vai dar amor para ela se ela for para a cama com ele. Então ela se sujeita a se relacionar com um homem que tem idade para ser vô dela, porque a carência de amor é tão estupenda dentro da alma que ela se sujeita a ser usada para ter um momento de afeto. Por quê? Porque dentro de casa ela não teve um pai que o fez. Por quê? Porque falta deveres. Por quê? Porque falta vida sobrenatural. Gente, escuta uma frase que eu vou te dizer: quando um homem deixa de rezar, cedo ou tarde ele se torna um demônio ou um animal. Homem, escuta o que eu estou te dizendo. Você vê aqui hoje, Jesus quer muito que te fala isso. Por favor, seja disciplinado na sua vida de oração. Leia a Bíblia, leia a vida de santos. Procura lá na internet, santos casados, Santo Tomás More, São Luís Martin. Faça um estudo sobre as virtudes. Veja curso do Padre Paulo Ricardo sobre masculinidade. Reza, sabe para quê? Para você debruçar sobre os seus filhos. Você tem que ser o herói da sua filha, você tem que ser o herói do seu filho. Sabe por quê? Porque se você for um bom homem, quando chegar um maconheiro, um malandro na vida da sua filha, ela não vai querer. Sabe por quê? Porque a mulher procura no homem o que ela vê no pai. E quando um malandro se aproximar dela, ela vai pensar: esse homem não tem virtudes, caráter e santidade o suficiente como o meu pai tem. Então você não está qualificado para me levar para o altar, porque eu preciso de um homem segundo o coração de Deus como o meu pai é. Quem está entendendo, diga amém. Olha para o homem que está do seu lado, que está mais perto de você, e fala assim: ó, a sua vocação é importante. Fala aí para o homem que está do seu lado assim: a sua vocação é importante, homem. Tem um lugar que eu vou perto de casa, que um banco que eu sempre sento da igreja. Deixa eu ficar um pouco aqui, que eu só fico lá, né? Porque eu sou destro. E que eu sento no banco da igreja, eu olho assim para cima, tem uma foto de Santa Teresinha do Menino Jesus ajoelhada e o pai dela com a mão em cima dela, escrito assim: a bênção paterna. Sabe o que Santa Teresinha dizia? A minha vocação veio do meu pai, o pai físico, o biológico dela. O pai dela era tão santo que Santa Teresinha sentiu o desejo de se entregar para Deus na vida religiosa por causa da vida de virtude que o pai dela vivia. E tem uma coisa que Santa Teresinha do Menino Jesus fala, que é assim: quando eu ia para a missa, eu olhava mais para o meu pai do que para o sacerdote, porque meu pai parecia um anjo. Você imagina que graça? São Luís Martin, todas as filhas dele foram santas, foram religiosas, de Carmelo, de vida intensa. Hoje em dia, se um filho nosso falar: eu vou para a vocação religiosa, a gente fica louco. Por exemplo, tem uma história de uma mãe que chegou para Dom Bosco, e Dom Bosco, ele tinha um dom da clarividência. Dom Bosco, o que esse meu filho vai ser? Ele falou assim: esse daqui vai ser médico, esse daqui vai ser advogado, esse daqui vai ser padre. Aí a mãe disse assim: eu prefiro meu filho morto do que um sacerdote. Passou um mês, a criança morreu, o filho dela. Dom Bosco falou: foi a sua palavra de maldição que matou o seu filho. As pessoas não aceitam. Mas por que o pai de Santa Teresinha aceitava? Porque era um santo, tudo para a glória de Deus. E para ele não era um pesar, para ele o que? Era um presente vocacional poder gerar para a igreja uma santa como Santa Teresinha, que no mundo inteiro é conhecida como a via espiritual da infância, que levou tantas pessoas para Jesus. Mas o bonito é, aquela vocação veio de um coração paterno. A disciplina do pai, o amor do pai, a oração do pai, o amor eucarístico, o intenso desejo de vida espiritual. Santa Teresinha, dentro da casa dela, eu vivi o paraíso. Aí eu vou numa cidade pregar. Aí uma menina chega pra mim e diz: tô namorando com um cara pela internet e vou embora morar na Europa com ele. Eu achei aquele estranho. Sabe o que eu falei pra ela? Eu falei: deixa eu ir na sua casa. Quando eu cheguei lá na casa da menina, conheci o pai e a mãe, e a menina tinha me falado como era a vida do pai e da mãe: briga, adultério, bebida. E aí o pai dela bebia, batia na mãe, a mãe falou: homem não presta, nunca casa na vida, que eu não sei o que lá. Aí eu fui conhecendo o pai e a mãe, conversei um pouco, falei: vocês estão sabendo que a sua filha está namorando com um cara pela internet, que ela vai para a Europa? A menina ficou roxa, amarela, ficou com ódio de mim. Eu falei: eu vou falar.
A sua filha está querendo ir embora porque ela não suporta morar aqui dentro, porque o senhor bebe, bate na sua esposa, e a sua esposa infeliz fala que é homem que não presta. O que você acha que a sua filha tem de referência como família morando no inferno como esse? Eu falei, o senhor é culpado, a senhora é culpada. A sua filha está indo embora do país para morar com outro cara. Bom, resumindo, foram fazer uma pesquisa quem era o cara depois. Aliciador de menores para prostituição na Europa. Aquela menina ia ser violentada sexualmente, morta por causa do convívio conjugal do pai e da mãe, que o quê? Não assumiram a sua vocação. O pai não cumpriu os seus deveres: amar a Deus, ter oração, ser disciplinado, querer ser homem de verdade. A filha dele estava se perdendo, o casamento dele estava se perdendo. Gente, eu vou falar para vocês, o mundo vive mergulhado num lamaçal de dor, de infelicidade. Por quê? Porque esqueceram um princípio da alegria, esqueceram um princípio da felicidade, que é nosso Senhor Jesus Cristo, a vida de fé, a sua mãe, a Virgem Maria. E vocês vão comemorar no domingo o Dia dos Pais. E que honra para você, homem, você poder olhar no espelho e falar: eu sou um genitor, eu sou um homem, Deus me honrou com a minha masculinidade. E aí você tem que a cada dia mais procurar melhorar na sua qualificação como homem e como um católico, nunca esquecendo o que as pessoas esqueceram: a finalidade sobrenatural do casamento. O homem deve ser santo, a mulher deve ser santa e os filhos santos. E não se esqueçam disso. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, e se esforce para ser o melhor homem do mundo dentro da sua casa. Como um homem que tem autoridade, coloque dentro da sua casa a oração cotidiana. Chama a sua esposa para oração, reze o terço, leia um trecho do Evangelho, conta uma história do Evangelho para os seus filhos, para a sua esposa. Leia uma vida de santo, traz a espiritualidade para dentro do lar. Porque se o mundo quer viver o inferno, se as famílias estão se afundando, se há conflitos conjugais dos piores acontecendo nas famílias, isso não pode acontecer na sua, porque você nasceu como cidadão do céu, mas antes de você viver o paraíso junto de Jesus, você tem que viver isso dentro da sua casa, com a sua esposa e com os seus filhos. E eu termino dizendo: feliz Dia dos Pais antecipadamente. Deus abençoe a vida de vocês. E continue aplaudindo quem está chegando lá no fundo. É com mais força que você deve aplaudir o seu tudo, aquele que nos faz santo, aquele que nos remiu com o seu sangue. Jesus Cristo Nazareno chega na sua igreja, e nós te adoramos.